A maior parte das pessoas sabe que Bauru enfrenta um problema crônico em relação à questão do combate, sobretudo à proliferação e suas consequências da dengue. Mas no período de inverno, que a gente está gravando aqui com vocês que estão em casa, as pessoas relaxam, achando que com o frio os indicadores somem, os mosquitinhos somem, e isso é uma informação que pode agravar ainda mais o combate e, sobretudo, o preparo das equipes da Secretaria Municipal de Saúde em relação a esse problema. Para explicar isso para vocês e repassar, ainda que passos básicos desse programa e falar do agente do bem, onde você, empresa, também pode participar no sentido coletivo dessa questão, está conosco no estúdio da TV Câmara o Roldão Neto, que é técnico de saúde, agente de saneamento da Secretaria Municipal de Saúde. Olha, eu quero que você explique para eles, obrigado por você ter vindo aqui para começar, a gente não está fazendo papo de conversa fiada aqui não. Não, no frio cai o indicador, porque a gente fica cobrindo isso e com temperaturas bastante baixas, há uma impressão da população que está tudo resolvido. Na verdade agora nessa época, por diminuir naturalmente a questão da infestação do mosquito, né, todo mundo pensa que a dengue ela para de existir, porque acaba mesmo que a própria mídia também dando uma atenção menor para a questão da dengue nessa época, né? Mas isso, na verdade, acaba sendo um fato não real, né? Porque qual que é a importância nessa época do ano? Essa época do ano é a época onde o mosquito, muitas vezes, ele vai deixar os seus ovos nos recipientes. Os ovos, eles não vão eclodir, né? Por quê? Porque o ovo ele pode durar ali no recipiente cerca aí de 1 ano e vir nascer lá na época do verão, que é a época do calorão. Então a gente diz que essa época é a época onde a gente tem que trabalhar a questão da eliminação dos criadouros. Exatamente no período que, fazendo um paralelo ao que a gente usa no dia a dia no inverno, a questão da hibernação, de certa forma. Sim, né? A gente dá o próprio ser humano já nessa época ele já se esconde mais para dentro de casa, né? E o mosquito também não é diferente. O mosquito tem toda uma questão biológica, né? No frio ele não consegue sobreviver tão facilmente, mas os poucos que sobrevivem também acabam depositando seus ovos aí em vários cantos, né? Então... E aí é preciso reforçar os passos para que lá no verão não comece a todo vapor a eclodir esses ovos. Sim. Questões muito básicas. Fala do dado, da experiência de vocês no dia a dia, de qual a situação de número de casas e de casos que surgem neste momento. Eu falei para você, naturalmente, nessa época a gente tem uma diminuição nos casos de dengue, porém não na diminuição de criadouros dentro das residências. Tá. Para você ter, eu vou trazer um dado para você que é muito importante quando a gente fala do controle de uma doença que envolve um vetor aí, que no caso é o mosquito Aedes aegypti, e é o único elo hoje que nós conseguimos controlar, que nós conseguimos interferir no meio da transmissão da dengue, a questão da infestação do mosquito, que acaba sendo o vetor aí do vírus que vai causar a doença no nosso organismo. Os nossos agentes, eles entram nas residências das pessoas justamente buscando orientar o próprio morador a como cuidar do seu ambiente ali. E quando geralmente a gente bate, a primeira coisa que nós escutamos falando é: na minha casa não tem nada. Na minha casa não tem criador. Sempre na minha casa não tem nada. Você pode entrevistar todos os agentes, todos eles vão te dizer isso: na minha casa não tem nada. E o que acontece? Quando a gente ele entra na residência, ele acha algum criador ali no momento da visita, por exemplo, um pratinho com água. Nós temos que eliminar aquele pratinho, nós não podemos deixar aquele recipiente ali nas condições ideais para que o mosquito deposite seus ovos e nasça. A essa ação nós damos o nome de controle mecânico. Né? E quando a gente ele executa essa ação de controle mecânico, ele registra isso no boletim. E sabe qual que é o índice que nós chegamos aqui em Bauru, do trabalho dos agentes na questão do controle mecânico? É de 50%. A cada 2 casas que a gente visita, em uma casa nós temos algum tipo de criadouro. E isso, por incrível que pareça, não vai mudando durante o decorrer do ano. Apesar da gravidade, apesar dos números, e aí diminui um pouquinho o índice, pelo menos oficial, que tem subnotificação, as pessoas que acabam não entrando no sistema de saúde, enfim, uma série de mecanismos que podem camuflar a realidade das ruas, ainda tem muita incidência. Muita incidência, né? Principalmente aí da manutenção do lugar onde ele vai. Eu sei que eu vou repassar, não tem problema, por questões comuns do dia a dia. Você citou o pratinho. O pratinho é típico? O pratinho ainda é típico.
né? Geralmente, uma das falas das pessoas, na minha casa não tem planta, né? Na minha casa não tem pratinho de planta, né? Mas hoje em Bauru, o prato de planta ele ainda continua sendo um criadouro aí para o mosquito de alta relevância, né? Rodó, as pessoas confundem muito, falam, tem que ter água limpinha, igual a do filtro que eu tomo Sim. água lá. E o mosquito gosta de água barrenta, falando na relação com as plantas, a chuva, a poça d'água aqui, né? Na verdade, aquela questão de que a gente fala que o mosquito ele gosta da água parada e limpa, né? Nós como seres humanos, associamos essa água limpa muitas vezes com a água potável que nós bebemos. E, na verdade, isso não é uma verdade, né? O mosquito, na verdade, ele gosta daquela água que não tem um produto químico na sua concentração, né? Que mude a essência da água, que a água ela deixa de ser uma água e passa a ser uma solução de algum produto. Que fique claro, a água barrenta está lá na condição natural dela. Só tá suja. Na verdade, cor, né, ela vai estar cheia de nutrientes para o mosquito se desenvolver, né? Então, suja pra gente, limpinha pra praticamente, na água limpa, ele dificilmente sobreviveria, né? Tanto porque ali vai estar ausente de micro-organismos para ele se alimentar. Agora ali numa água, por exemplo, de um prato de planta, você tem todos os nutrientes que ele precisa para se alimentar, enquanto na sua fase ali no ciclo aquático dele. Então aquele ambiente acaba sendo um ambiente perfeito para ele. Tem muito problema com piscina? Porque aí tem uma série de bairros da cidade, casas para alugar, a questão comercial, né? Sim. Que estão sendo, inclusive, objeto de projeto de lei para tentar fechar esse cerco todo. Qual é o parâmetro, se imaginar a sua piscina? Sim, na verdade é assim, quando a gente fala de dengue, nós temos que analisar a cidade de Bauru como um todo. Cada região acaba tendo um problema específico voltado para dengue, né? Um ponto necessário que a gente tem que trabalhar é que dengue ela não é uma doença necessariamente ligada à classe social. Claro. Né? Ela não é uma doença classificada como uma doença de pobreza, né? Mas, na verdade, a dengue está muito mais ligada ao hábito que cada pessoa tem ao cuidar da sua casa e não deixar um recipiente acumulando água. A gente sabe que até o pratinho do reservatório de água que fica atrás lá da nossa geladeira, em cima do motor, ele é um criador para o mosquito. Sim, né? sim. Isso não tem nada a ver com classe social. Todas as casas hoje têm uma geladeira. Então, todas as casas hoje praticamente têm um criadouro dentro dela. Sim. Né? Ou geladeira, né? A gente já achou, para você ter noção, assim, situações inusitadas. Nós achamos larva já, por exemplo, num copo com dentadura, que a pessoa deixou do lado da cama. Né? Agora, aí vai. eu citei o caso da piscina porque há também uma desinformação Sim. em relação, mas eu coloco cloro lá. Isso, tudo então, certo. qual que é o grande problema da piscina? A piscina, ela acaba, a gente tem bastante problema de piscina na zona sul aqui da cidade de Bauru, que são as áreas dos residenciais, né? É uma área onde a classe financeira ela é mais elevada, né? As condições de vida das pessoas. E nós temos vários problemas com piscina, principalmente agora durante o inverno. Por quê? Geralmente agora no inverno as pessoas elas não vão utilizar essa piscina com certa frequência, naturalmente elas diminuem a forma de tratar dessa piscina. Alguns jogam uma lona por cima e só vão lembrar da piscina lá para janeiro, dezembro, começa o calor intenso aí novamente. E é justamente nessa época que nós temos que tomar o cuidado, manter o tratamento ideal da piscina. Se só colocar a lona lá, é o ideal para o mosquitinho se virar lá. Pelo contrário, você vai criar todo o ambiente que o mosquito gosta, né? A piscina, geralmente, ela começa a ficar verde, forma alga, a alga ela acaba servindo de alimentação para o mosquito, então aí vai. Né? Sem ela, com a ausência do produto químico, cloro, é um berçário para o mosquito. A gente fala muito das questões básicas e aí você me chamou a atenção para algo que está na cara, mas vamos confessar, a gente não tem nem o hábito cultural de prestar atenção nisso do dia a dia e precisa prestar atenção. A gente olha para os ralos dos banheiros, não, no meu banheiro tudo bem, não tem problema, como eu tomo banho todo dia, e as pessoas tomam banho todo dia, está tudo resolvido, mas o problema não é este banheiro e este ralo. Sim. O problema é o outro. É aquele que a gente não usa. O da edícula, da churrasqueira. O da churrasqueira, quando só vai o parente banheiro em casa, quando vai o amigo, o pessoal vai fazer a churrascada, né? E é justamente esse banheiro que acaba sendo um problema. Né? O vaso sanitário geralmente fica com a tampa aberta, a pessoa não tem não utiliza ele frequentemente, acaba se tornando um risco para o mosquito depositar os seus ovos lá. O ralo do chuveiro ali, o ralo do banheiro, né, que não utilizado, também é a mesma coisa. Se a gente simplesmente colocar um tapete por cima daquele ralo, ou utilizar aquele ralo abre e fecha, já não seria, não teria problema nenhum para o mosquito, né? Acabou ali o problema. Eliminou qualquer chance, deixou o vasinho fechado. Mas o ralo tampado.
Eu fui fazer uma matéria sobre pragas urbanas e um biólogo comentou, falou, aliás, o ralinho de abre e fecha, que hoje toca a tua tampinha, não custa nada, é baratinho. Sim. Ele resolve o problema de infestação de baratas, inclusive. Não, barata, várias... Agora elas, no inverno, elas vão... vários outros insetos invasores aí. Entendi. Não, pode continuar. E também, dentro de um banheiro não utilizado, a gente tem a questão da pia. Boa. Né? A questão esse tal do sifão. Do sifão da pia, né? A gente deixa aquele ralinho ali aberto, não utiliza aquela pia com frequência. O sifão, naturalmente, ele acumula água, justamente para a questão do mau cheiro não voltar, né? E aí o mosquitinho vai lá e deposita os ovos ali e nasce ali mesmo. Rodon, a gente vai chegar na questão do agente do bem, mas antes eu vou dar os números das equipes para as pessoas terem ideia de quanto o poder público tem que despender de energia, tempo, gente, pessoal, porque o cidadão não faz a parte dele lá, como se o poder público pudesse resolver todas as coisas. Nessa questão de saúde coletiva, depende diretamente das pessoas. Sim. Você estava me contando que são cerca de 100 agentes na rua. Sim. Aí tem 12 áreas, 12 regiões na cidade, divididas mais ou menos em 8 equipes. Isso. Mas tem um grupo que atua com a nebulização. Isso, né? A gente tem uma equipe grande que trabalha com a questão da nebulização, principalmente durante a época aí de transmissão, né? Um serviço que ele é um serviço emergencial, né? Que serve para matar um mosquito adulto contaminado na área de transmissão. Hoje não se usa mais aquela ideia da nebulização em todos os bairros. Você vai nos casos pontuais onde tem maior incidência. É uma ação específica, né? Na verdade, existem várias normas técnicas que nós temos que seguir para utilizar a questão do inseticida. Que muitas vezes a própria comunidade, a própria população, ela não acaba tendo ciência do poder do inseticida, né? É comum nós recebermos várias ligações nessa época pedindo nebulização. Entendi. Né? Primeiro, o veneno, né? Vamos chamar isso de veneno, ele dentro de um controle integrado, no controle de pragas, ele é a última coisa a ser utilizada. Houve inclusive uma discussão, né, por causa do uso aberto dessa questão do inseticida, de que aumentando as doses, o que aconteceu em muitos municípios, eles criam uma certa resistência. Sim, na verdade ele já está resistente, né? Nós tivemos uma palestra agora na Semana do Meio Ambiente, né, da CIMAB, que foi realizada pela SEMA, onde uma bióloga da SUSEM, ela nos trouxe a questão da resistência do Aedes aegypti em relação ao inseticida. E é alarmante, porque nós já não temos inseticidas com o poder de matar esse mosquito, né? Por exemplo, esses inseticidas que nós temos na nossa casa, né? Todos eles são à base de piretroides, é um grupo químico de inseticidas, né? São os piretroides. Os piretroides já estão praticamente há 10 anos que o Aedes apresenta resistência a ele, na nossa região aqui. Então, na verdade, nós temos utilizado um produto químico em casa que muitas vezes vem lá escrito mata até o mosquito da dengue e não acaba sendo uma verdade, porque o mosquito ele já criou resistência a esse inseticida. E a utilização desenfreada do inseticida também vai trazer problemas ambientais que muitas vezes nós não pensamos. Então, quando nós utilizamos esse controle dentro do controle da dengue, né, quando a gente utiliza o inseticida, nós estamos falando que é a última coisa que nós podemos fazer para tentar controlar uma doença. E eu acredito, na minha concepção, que esse nunca foi o caminho ideal para a gente seguir. Porque a dengue, na verdade, ela é uma doença totalmente prevenível. Basta cada um tomar conta do seu espaço e não manter os criadores. Então, a gente está agredindo o meio ambiente, está agredindo a nossa saúde com a utilização dos inseticidas. Desnecessariamente. De uma forma desnecessária. Bom, a gente falou dessa questão do preâmbulo para chegar num convite às pessoas, no sentido cultural e cidadão, de participar do agente do bem. Explica qual que é a relação. Você começa pelas escolas, mas como isso pode ganhar o engajamento de empresas, por exemplo? O programa Agente do Bem ele existe aqui em Bauru desde 2008. É um programa que ele acontece dentro das escolas municipais, onde cada escola ela possui um funcionário específico que vai tomar conta do espaço da escola. E nós temos vários problemas dentro de uma unidade escolar. Geralmente a unidade escolar ela acaba tendo um prédio muitas vezes que a população tem um fácil acesso e que muitas vezes acaba arremessando, por exemplo, sacolinha, garrafa, claro. Né? E a gente sabe que é um problema para dengue. Acumulou água ali naquele recipiente, vai virar. Então esse funcionário ele passou a ter uma importância tão grande dentro do ambiente escolar que é livrar a infestação, a escola não ser responsável
por uma infestação do mosquito na área onde ela está inserida, né? E sem contar todo esse trabalho de orientação que é feito com os alunos, né? Então, o programa do Agente do Bem, ele tem justamente esse olhar de cada prédio, cada escola ter esse funcionário responsável para impedir que o mosquito consiga se proliferar ali naquele espaço, né? Isso está bem disseminado na questão da educação municipal, mas pode atrair empresas, por exemplo? Sim. Como as pessoas interessadas Sim. podem participar disso de forma coletiva? Sim, na verdade nós tivemos uma reunião com o CIESP, né, com o presidente do CIESP, que é o Malandrino. Imediatamente ele já disponibilizou um espaço para nós falarmos com o RH das empresas. Foi feito um trabalho com o RH de divulgação. As empresas podem estar entrando em contato lá no setor da Divisão de Vigilância Ambiental do município, pedindo esse trabalho. Nós vamos na empresa, fornecemos o curso, o treinamento para formar essas pessoas que vão ter esse olhar diferenciado dentro da empresa, né? A gente tem esse trabalho também inserido dentro das escolas estaduais. É um trabalho que tá se iniciando. A gente começou no ano passado, esse ano está sendo intensificado. E nós já estamos tendo frutos também dessa ação dentro das escolas estaduais. E a nossa intenção também de uma certa forma, instituir isso em todos os prédios públicos, a princípio do âmbito municipal, né? Nós sabemos que todos os prédios têm problemas estruturais, têm problemas voltados para essa questão da dengue, que são importantes de serem cuidados, né? Não tenho dúvida. Para poder fazer multiplicação. Sim. Quanto mais, melhor. Sim. E na verdade acaba sendo assim, cada ser humano é responsável pelo espaço que vive, né? Nós somos acostumados muitas vezes a jogar toda a responsabilidade para o poder público, mas nós esquecemos que nós temos como dever cuidar do meio ambiente onde nós vivemos. E a dengue é uma doença relacionada ao nosso cuidado diretamente com o meio ambiente. Então é cada um, na verdade, fazendo a sua parte. No caso do Agente do Bem, 3103-8050 e fala lá com o setor de educação e informação. Isso. Na divisão. Isso, entra lá em contato com a gente para a gente estar orientando como cada um pode estar fazendo parte, fazendo essa ação como agente multiplicador, né? O interessante é que o programa Agente do Bem, ele foi premiado em Brasília, né, no final do ano passado. É uma experiência exitosa dentro da epidemiologia. Nós temos um evento grande que o Ministério de Saúde realiza, que é a Expoep, né, que são as experiências exitosas em epidemiologia no Brasil, né, experiências bem-sucedidas. E dentro do eixo dengue, Bauru, nós fomos selecionados para apresentar o trabalho e para apresentação oral, né? Tínhamos 3 competindo ali, entre aspas, né, com 3 municípios, a um prêmio aí voltado para a vigilância em saúde no município, e nós ganhamos em primeiro lugar, como uma experiência aí exitosa que deve ser repetida aí para o Brasil inteiro, né? Então, é uma ação simples, que não desprende custo nenhum, basta um funcionário da empresa ficar responsável por vistoriar o espaço dele e livrar ela de todos os criadores do mosquito da dengue. E prestando informação. No caso, a extensão de um programa desse, você pensar do ponto de vista da Associação Comercial de Bauru e do Fiesp-Ciesp, que é a Regional de Indústrias que você já comentou, que já estão fazendo esse contato, um funcionário por unidade faz um mega enorme trabalho, estrago no sentido positivo aí. Com certeza, né? Com certeza. Rodão, muito obrigado por você ter vindo acompanhar conosco aqui e repassar essas questões do dia a dia. A gente fica insistindo, e no inverno aqui, eu particularmente confesso que fico mais preocupado ainda, porque as pessoas relaxam no comportamento, né, que já não está muito adequado. Se metade das casas, de cada 2, uma encontra criadouros, algo tem que ser feito. Com certeza, né? E nós não podemos esquecer também, hoje, da parte aérea da nossa casa, né? Caixa d'água, calha, laje, né, que são pontos estratégicos dentro da nossa casa que muitas vezes nós não temos esse cuidado. Então isso também tem que ser lembrado. E aqui, né, vamos reforçar e dar um puxão de orelha no sentido coletivo de todo mundo aqui. A maior parte das pessoas não sobe no telhado para olhar a casa. Não sobe. E aí surge, entope, forma água. E justamente em que época? Na época das chuvas, né? Na época das chuvas. Então isso significa que não teve uma manutenção no inverno. E todos os ovinhos do mosquito estão lá. Tá bom. Muito obrigado. Hoje a gente conversou sobre dengue, em função especificamente da questão da preocupação do inverno, mas também da divulgação que a empresa, ou você que está em casa, no prédio público, ou um coletivo de condomínio, enfim, ligue para a secretaria
e possa se engajar no projeto Agente do Bem. 3103 8050. Ligue e participe.